Graça e paz. Boa noite, meus irmãos. Que coisa boa estarmos aqui cantando, né? Que desejamos descansar no poder de Deus. A palavra de Deus nos diz que Jesus é o nosso descanso. E isso me faz lembrar que semana passada foi um domingo pesado para mim, porque tive pela manhã e à noite fazendo divulgação do Summit. E durante a semana cheguei a compartilhar na rede de casais a nossa preocupação, né, para que as pessoas viessem a participar realmente do Summit. E agora, conversando com o pastor Júlio, a gente tem a certeza, né, de que a gente vai conseguir cobrir os custos. E isso pela fidelidade dos irmãos, por as pessoas que estão entendendo que aquilo que a gente está fazendo é para fortalecer a liderança da igreja, para que a igreja forte, ela proclame o evangelho com poder de Deus. E hoje pela manhã, nós estivemos aqui com o pastor Tiago, nos brindando, né, com uma mensagem riquíssima sobre liderança. De fato, nós, durante esse mês, temos trabalhado o tema liderança. Eu, um líder, é o nosso tema. E hoje nós vamos meditar um pouco sobre a vida de Samuel. Samuel é um dos líderes que eu acho mais fantásticos na Bíblia. Principalmente porque ele entra na história do povo de Israel de uma forma improvável, né? Samuel é uma criança que veio de uma mãe praticamente estéril, uma mãe que colocava a sua vida orando ao Senhor e pedia muito ao Senhor que o Senhor desse um filho para ela. E ela era uma mulher, como todo israelita que era estéril, era uma mulher frustrada, triste. E o Senhor ouve a oração de Ana, a mãe de Samuel, e assim ela e Elcana são presenteados com a vida daquele filho, né? Como é lindo, né? A vida, como o poder de Deus se manifesta numa criança. Ainda há pouco eu estava a gente cantando e eu olhando para a filhinha de Alex aqui, que coisa linda, a vida se manifestando por meio de uma criança que cresce. E assim foi a vida de Samuel. Desde o início, Samuel foi uma vida consagrada a Deus. E ele passou a sua infância em Siló. Siló é uma cidade cujo nome significa descanso. E esse nome foi dado a essa cidade, a razão de ter sido dado eu não sei, mas o fato é que quando Josué introduz o povo na terra prometida, que eles vencem muitas batalhas, há um tempo de descanso, e é justamente em Siló onde Josué, né, reúne o povo, a congregação, e ali fica sendo como se fosse a capital espiritual de Israel, que era o lugar onde Israel fazia sacrifícios, onde ele se reunia periodicamente para louvar a Deus de uma forma coletiva. E é naquele ambiente que Samuel é criado. E Samuel é criado juntamente com o sacerdote Eli, o mesmo sacerdote que falou para a mãe dele, que Deus atenda a tua oração um tempo antes dela engravidar. E esse sacerdote tem o prazer de praticamente criar aquela criança, e aquela criança que era uma gravidez inviável, de uma forma improvável, ela vem a se tornar, quando ele cresce, um dos principais líderes de Israel. Samuel, ele chegou a acumular 3 funções. Ele foi sacerdote, ele foi profeta e ele foi, de certa forma, rei, porque ele foi o líder supremo da nação num tempo muito difícil, um tempo em que Israel lutava contra os seus inimigos, principalmente os amonitas e os filisteus. E é justamente esse povo, os filisteus, que um tempo depois destroem Siló, acabam com a glória de Israel, inclusive roubam a Arca da Aliança. E aí o sacerdote Eli, que então era o grande líder, ele cede espaço, e aos poucos a liderança de Samuel vai se consolidando em Israel, ao ponto do primeiro livro de Samuel dizer, é nesse texto que a gente vai ler em 1 Samuel, eu vou dar a referência para vocês daqui a pouco, que pouco a pouco Samuel ia se consolidando a olhos vistos como um líder escolhido por Deus. E realmente, durante a liderança de Samuel foi o último
dos juízes de Israel. Então, o povo de Israel teve à sua frente um líder de poder. E essa mensagem ela é inspiradora por quê? Porque muitas vezes nós acreditamos que líderes, Tiago já falou aqui pela manhã sobre isso, são pessoas que se encontram em posições especiais, quando na verdade o sentido de liderança é outro. Líder é toda pessoa que se encontra em condições, pela sua posição, de influenciar outras pessoas, amém? Líder é todo aquele que tem condições de influenciar outras pessoas. E quando a gente medita no texto da grande comissão, quando Jesus disse: ide e fazei discípulos, eu vejo todo cristão como líder em potencial. Eu não sei se você percebe isso. Talvez você não esteja hoje na chefia de um departamento, de uma divisão, mas talvez você não seja um líder de ministério, mas em alguma função Deus te colocou para influenciar a vida de outras pessoas, nem que seja para ser um discipulador, que todo cristão tem chamado para ser discipulador, e esse é certamente um líder, e ele precisa ter a visão do que é liderança, e ele melhorando, com certeza o mundo melhora. Nós vamos ler no texto que está em 1 de Samuel, capítulo 8. Os israelitas pedem um rei. 1 de Samuel 8, vamos ler do versículo 1 até o 7. Aqueles que estiverem sem Bíblia podem acompanhar na projeção. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitaram suborno e perverteram a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: tu já és idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: dá-nos um rei para que nos lidere, isto desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Vamos pedir agora ao Senhor que esteja ministrando na nossa congregação. Santo Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo discernimento, pela oportunidade de estarmos aqui como teu povo reunidos, descansando em Jesus, sabendo, Senhor, que Ele se humilhou como servo e assim Ele deu o maior exemplo do que é ser um líder, servindo a todos aqueles que o Senhor deu, e assim estamos nós fazendo a mesma coisa, e nesse propósito aqui reunidos, pedimos que o Teu Santo Espírito, hoje, nos faça entender melhor princípios de liderança que precisamos para influenciar as pessoas que o Senhor deseja, no nome santo de Jesus. Amém. É isso, meus irmãos, ser líderes. Para Samuel isso foi uma tarefa muito difícil, porque ele foi líder num período de transição, a transição do período dos juízes para a monarquia. Eu não sei se você tem conhecimento disso, mas os livros de Juízes e Samuel, eles são praticamente a continuação da narração de Deuteronômio. Eu me refiro especificamente aos capítulos 28 e 29 de Deuteronômio, quando Moisés chama o povo, e como Tarek aqui fez uma lembrança, de tantas bênçãos que Deus tem nos dado, assim fez Moisés naquele dia, e Moisés disse ao povo que havia dois caminhos a seguir: um caminho de obediência, que resultaria em bênção, e um caminho de desobediência, que resultaria em destruição, que é um dos sentidos principal da palavra maldição. Não é nada esotérico, maldição é destruição. E isso fica muito claro quando o livro de Juízes
É um período em que, entre os altos e baixos da nação de Israel, nós temos a oportunidade de contemplar, Israel percebe isso, que quando um líder é um líder que se encontra sob a autoridade total de Deus, o país vai bem, as famílias vão bem. Ao contrário, todas as vezes que um líder ele não se coloca sob a autoridade total de Deus, a família vai mal, o país vai mal, e isso só termina em destruição. E aí Israel, como ainda hoje está no meio de nações inimigas, isso era um prato cheio para os inimigos devorarem Israel, principalmente quando Israel se encontrava naqueles momentos de queda mesmo, aqueles momentos de depravação espiritual, onde ele não conseguia perceber a presença de Deus fortemente. E aí, Juízes encerra, na verdade, a continuação da narrativa está em Samuel, justamente com um homem que era um líder improvável, Samuel, que havia se tornado, justamente por ser uma pessoa desse tipo, que se colocou todo o tempo sob a autoridade de Deus. Não sei se você lembra quando criança Samuel escuta a voz de Deus, e aquilo que ele escutou foi uma coisa muito dura, porque Deus fez com que Samuel ouvisse que o professor dele, que era o sacerdote Eli, ele tinha se tornado repreensível por ele não disciplinar os filhos. Os filhos eram sacerdotes desprezíveis, chamados pela palavra de Deus de filhos de Belial, porque eles usurpavam as ofertas que eram feitas a Deus. Eles pegavam as ofertas e eles, sempre que alguma coisa estava sendo ofertada a Deus, eles iam e ficavam com a melhor parte da oferta para eles. E assim Deus foi indignando-se contra os filhos de Eli, e ele manda uma mensagem que aqueles 2 filhos vão ser mortos. E Samuel, quando criança ainda, praticamente ele escuta aquilo ali, e quando no outro dia Eli pergunta: meu filho, o que é que Deus falou para você? Não me esconda nada, porque é melhor uma dura verdade do que uma doce mentira. Samuel conta exatamente tudo que Deus falou. Ele fala a verdade. Samuel é uma pessoa cuja vida está presa à verdade. Ele se submete a Deus. Jesus é a verdade. Se fosse no tempo de hoje, Samuel seria uma pessoa totalmente submissa a Cristo. Naquela época ele não existia. Cristo não havia nascido, melhor dizendo. Ele não tinha ideia ainda totalmente do ministério de Cristo, diferentemente de nós. Mas ele era uma pessoa totalmente submissa a Deus e à verdade que está em Deus. E assim, aquele homem vai crescendo e vai se tornando um excelente líder. Mas ele, apesar disso, meus irmãos, assim como Eli, Samuel, assim como também Davi e tantos outros homens importantes da palavra de Deus, homens de destaque, vamos dizer assim, porque todo homem é igual perante Deus, ele não consegue também encaminhar bem os seus filhos. Os seus filhos se tornam juízes em Israel. Juiz não é aquilo que a gente chama de juiz hoje. Naquele tempo era simplesmente um líder militar e político, e que tinha com certeza uma importância muito grande para a vida espiritual do povo. Ao contrário do que se esperaria dos filhos de Samuel, Joel e Abias, eles se tornam juízes corruptos. O ser humano, ele perverte a justiça. Isso me lembra de Romanos, quando o apóstolo Paulo disse que não há um justo, nenhum sequer. Esses eram os filhos de Samuel. E isso faz com que Samuel, já velho, no finalzinho do seu ministério, né, Samuel ele passa por uma dificuldade muito grande, que é justamente um pedido. Ele é confrontado pelo povo, e o povo diz para ele: Samuel, você já é velho, e os seus filhos não andam nos seus caminhos. Dá-nos um rei. Dá-nos um rei. E isso é uma palavra que entristece muito o coração dele. Sabe o que é que eu acho curioso nessa história? É que Moisés, lá em Deuteronômio 17, no versículo 14, já havia dito que haveria um tempo em que Israel pediria um rei, à semelhança das nações vizinhas. Então, engana-se quem pensa que a gente pode surpreender a Deus.
com as coisas boas e com as coisas ruins que a gente faz, porque Deus é onisciente, Ele conhece tudo, todas as coisas, inclusive o futuro, e Ele já havia predito que isso ia acontecer. Mas apesar de estar em Deuteronômio a afirmação de que Israel chegaria um momento em que pediria um rei à semelhança das nações vizinhas, o fato é que Samuel sabia que isso seria uma desgraça. Nós estamos aqui meditando num momento de transição, uma época em que Deus, Ele era o rei de Israel, para um momento em que o homem vai preferir ser governado por um homem, por um rei. E lá em Deuteronômio 17, Moisés já dizia que esse homem que foi escolhido, primeiro, ele precisa ser um dos filhos de Israel, não pode ser um estranho, porque eu, o Senhor, é quem vou designar o líder de vocês. Em segundo lugar, ele não pode acumular para si muitos cavalos, ele não pode acumular para si muito ouro, e muito menos ele vai poder ter muitas mulheres, diz a palavra em Deuteronômio, porque se ele fizer tudo isso, o que é que vai acontecer com esse rei? Deuteronômio 17, o coração dele vai se desviar do Senhor, e quando um líder, o coração desse líder se desvia do Senhor, todas as pessoas que estão sob a esfera de influência dele sofrem e muito. E assim seria com o país de Israel, já estava escrito, e foi exatamente isso. Quando a gente analisa a monarquia, é um período que praticamente mostra a desobediência e as consequências da desobediência, porque na sua grande maioria, os reis, quer seja no reino unido, quer seja no reino dividido, a sua imensa maioria foram reis que não foram tementes a Deus, foram reis iníquos, foram reis idólatras, reis que permitiram que a idolatria fosse praticada em Israel, e a própria escolha de Israel para ter um monarca, um líder, um rei, já demonstra a tendência de Israel a se tornar um país idólatra. Na verdade, o pedido de Israel não era somente um rei, eles não queriam somente um líder, o que eles queriam era ser iguais às nações vizinhas. Já pensou nisso? Israel é considerado o povo eleito de Deus, nação santa, povo de sacerdotes, escolhido para quê? Para dar testemunho para as nações vizinhas do Deus verdadeiro, para ser testemunha do único povo naquele tempo que cultuava a um Deus, no meio daquelas nações politeístas que adoravam falsos deuses, ídolos. Israel era para ser testemunha, assim como a igreja de Cristo hoje tem essa função. Atos 1:8, mas recebereis poder e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Não é isso que está na palavra de Deus? Hoje a igreja tem a função que Israel não cumpriu, de ser a testemunha do poder de Deus, da glória de Deus que há em Cristo. Mas Israel rejeita a glória de Deus e prefere um rei. Eles querem, na verdade, vencer os seus inimigos com estratégias militares, eles querem vencer os seus inimigos com um sistema civil organizado, o exército organizado, liderado por uma pessoa, um ser humano, como foi Saul, Davi e tantos outros reis que lideraram o povo de Deus em suas batalhas dessa forma. Mas a verdade é que a gente observando a narrativa de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º de Reis, 1º e 2º de Crônicas, a gente percebe que um rei que não tenha temor a Deus, ele sempre vai levar o seu país ao fracasso. E muitos desses líderes importantes, dessas pessoas de destaque na história de Israel, eles começaram a fracassar nas suas famílias. Samuel foi um deles, Eli foi outro, cujos filhos eram sacerdotes corruptos, desobedientes. Davi foi outro. Já percebeu como Davi foi infeliz? A gente sabe que Deus falou por meio do profeta Natã que a espada nunca se apartaria da casa de Davi por conta do adultério dele. Mas a bem da verdade, o que a gente percebe são homens de estado extremamente importados e extremamente preocupados em governar a nação, extremamente preocupados em proteger a nação dos seus inimigos,
em acumular riquezas para a nação. Todos esses interesses são legítimos, mas eles muitas vezes esqueceram de dedicar tempo para a criação dos filhos. Davi foi um deles. Davi não foi capaz sequer de perceber que daquelas muitas mulheres que ele teve, ao contrário do que Deus havia dito lá em Deuteronômio 17, engana-se quem pensa que Deus instituiu a poligamia. Não foi isso o plano de Deus. Gênesis 2:24, os dois serão uma só carne. E aí Davi, com todas aquelas mulheres que ele teve, seus filhos, meios irmãos, ali naquela casa, Davi não dá uma atenção devida e não percebe, por exemplo, que um dos seus filhos, Aminon, ele deseja sexualmente uma meia-irmã, Tamar. E isso termina numa desgraça. Davi cai feito um patinho, porque Aminon cria uma estratégia para estuprar a irmã, e precisava do consentimento do pai para ficar sós com ela, e Davi dá esse consentimento. Sabe por quê? Porque ele não percebeu, ele não estava presente na criação daqueles filhos, ele não conseguiu perceber os sinais de que as coisas não iam bem, e aí ele cria praticamente uma situação com a autorização dele, para que aquela desgraça acontecesse. Daí para frente, Absalão, um irmão de Tamar, se revolta, planeja a morte do irmão, e essa morte vem a acontecer. Absalão foge, e Davi não é capaz sequer de cumprir a lei, que diz que para um caso desse, Absalão tinha que ser morto. É naquela hora que ele precisa disciplinar e dar o exemplo para a nação, ele não faz. Na hora de estar presente, aliás, é muito assim, né? Pais ausentes normalmente são muito permissivos na disciplina dos filhos. Foi assim com a vida de Davi, e terminou no que terminou. Davi tendo que fugir de Jerusalém, porque o seu filho Absalão deu um golpe de estado, e chegou a desmoralizar o pai, e possuir sexualmente as 10 concubinas que haviam ficado para tomar conta do palácio. Aquilo ali é uma humilhação à luz do dia. Provavelmente foi feito, inclusive, de certa forma, em público. De alguma forma as pessoas viam até mesmo que ele estava possuindo as concubinas do pai, para mostrar que ele não tinha mais respeito nenhum pelo pai, e que ele agora havia tomado as rédeas da situação. Isso termina na desgraça. Absalão termina morto. E assim também tem sido a vida de tantas pessoas que não percebem que liderança não é apenas aquela liderança funcional, mas é sobretudo a liderança posicional. Você não precisa ter uma função, mas você precisa estar numa posição em que você seja capaz de influenciar pessoas. Quem são as primeiras pessoas que Deus permite que a gente influencie? São as pessoas da nossa família. E o pretexto que eles usam, que Israel usa para pedir um rei, é justamente o fato de que os filhos de Samuel não andavam nos caminhos do pai. A verdade é que filho de peixe não é peixinho. É preciso investimento de tempo, de qualidade. É preciso muita coisa para que a gente possa conduzir realmente os filhos no caminho que deve andar. E hoje é tão difícil fazer isso, porque a gente está tão atarefado, a gente está tão ocupado, a gente está achando que trabalhar e produzir bens e acumular riquezas vai fazer os nossos filhos felizes. Quando na verdade o tipo de necessidade que eles têm básica não é essa. É a presença do Pai. E é nesse pano de fundo que Israel comete aquilo que eu chamo a segunda queda. Para mim, é como eles não estavam mais no Éden nesse momento, mas a decisão de pedir um rei é semelhante à decisão de tomar o fruto proibido. E eles fazem a pior escolha que eles poderiam ter feito, é escolher um ser humano para governar. Sabe por quê? Porque o ser humano ele é injusto. Como Paulo diz, não há um que seja justo. As pessoas às vezes acham que são boas, mas quando a gente lê a palavra, quando a gente lê, por exemplo, Romanos, a gente percebe que o ser humano ele realmente não é bom. O ser humano é capaz de fazer coisas terríveis. No trânsito, às vezes quando eu estou com muita pressa no trânsito,
e alguma coisa não vai bem, e eu levo aquele tranca, né? Às vezes eu digo para a Miriam: rapaz, eu gostaria de ter um carro de ferro, que não amassasse quando batesse. Aí eu me lembro de Romanos, né? Paulo dizendo que os seres humanos eles são, né, daí para pior. Desobedientes, infiéis nos contratos, inventores de males, soberbos, arrogantes, e sai por aí. Eu gosto muito do texto de Romanos capítulo 1, porque ele me traz paz ao coração, principalmente porque quando eu olho para aquele texto, eu me vejo nele. Sem hipocrisia. Eu não sou melhor do que aquele homem de Romanos, mas a graça de Cristo me faz ser diferente. E ela aponta para uma coisa diferente, que é o reinado de Cristo, que é para onde a gente está querendo caminhar. Segundo ponto desse texto, que me chama muita atenção, é que Samuel fica desesperado. Ele sabe que Israel está caindo em desgraça. Ele sabe que aquilo ali era como Eva tomando fruto proibido. E ele, na sua angústia, eu imagino que Samuel não tenha muito que contra-argumentar com as pessoas, porque era verdade que os filhos dele realmente tinham se tornado péssimos juízes. Juízes que aceitavam corrupção, suborno. E Samuel, não tendo o que fazer, sabe o que ele faz? O texto que a gente viu, ele diz: Samuel orou a Deus. Versículo 6. Samuel orou a Deus. Isso é uma característica de um líder que teme a Deus. Um líder que teme a Deus, ele está sempre buscando conexão com Deus. Ele está sempre buscando intimidade com Deus. Porque o texto da palavra lá em Isaías diz, parafraseando, que os caminhos do ser humano são diferentes dos caminhos de Deus. E até mesmo os pensamentos dos seres humanos são diferentes dos pensamentos de Deus. Então, um líder, sabendo que sua mente não é capaz de fazer sempre as melhores escolhas, ele vai buscar sempre a direção de Deus, para que ele possa exercer a sua liderança, a sua influência sobre as pessoas. Jesus fazia isso. A gente vê Jesus num momento semelhante a Samuel, lá no Getsêmani, quando ele estava prestes para ser entregue. O que é que ele faz? Ele ora, e ele ora pedindo ao Pai que fosse feita a vontade do Pai, mas ele não deixa de expressar a sua sensação. Quando ele diz: passa de mim esse cálice, ele está pedindo para não passar por aquela dor que ele passaria. Mas ele diz sabiamente: seja feita a tua vontade. A vontade de Deus, na verdade, termina se cumprindo de uma forma que Jesus, nenhum ser humano gostaria, ser pregado numa cruz. Coisa parecida acontece no reinado, na liderança, melhor dizendo, de Samuel. Ele termina de certa forma crucificado, porque praticamente pela falência dele como pai e pela velhice dele, que ele já se encontrava bastante idoso, precisava descansar, e Israel ainda vivia sob o temor de muitos inimigos, ele seria, a partir dali, obrigado a nomear um rei. E aí, quando ele ora, o Senhor traz uma paz ao coração de Samuel tão grande. Ele diz a Samuel o seguinte: fica tranquilo, meu filho, você está sendo acusado, você está sendo, em certa medida, injustiçado, e você está se sentindo triste, porque as pessoas pelas quais você tem lutado, elas não te dão valor, elas não te reconhecem. Mas ainda assim, quando eles pedem que você saia da sua posição e ceda essa posição para um rei, eles não estão rejeitando a você. Preste atenção nisso, eles estão rejeitando a mim. É a mim que eles rejeitam. Você pode imaginar a paz que aquele homem sentiu no coração? Você pode imaginar o descanso que foi para ele ouvir a voz de Deus? Ele que tinha começado o ministério dele praticamente quando criança, ouvindo a voz de Deus, nesse momento tão crítico da história do povo de Israel e da própria história dele como líder do povo, ele tem o privilégio de ouvir a voz de Deus, e ouviu a voz de Deus de uma forma que, uma palavra que veio com certeza acalmar o seu coração. Fica tranquilo, é a mim que eles estão rejeitando, cede a tua posição.
coloca quem eles estão querendo que coloque nessa posição, adverte esse povo que esse rei vai ter direitos sobre eles, direitos que vão pesar bastante. Hoje no nosso país não se fala em outra coisa, quem está no mercado de trabalho, a não ser na reforma da Previdência. E nós podemos fazer tão pouco para evitar que a que ela foi proposta aconteça, praticamente acabando com a possibilidade das pessoas se aposentarem, depois de 49 anos de contribuição, aproveitar muito pouco da vida, ainda aposentado. Mas é um governo civil, está aí colocado, foi escolhido pelo povo. Assim, Samuel faz esse tipo de advertência para o povo de Israel. Esse rei, ele vai tributar vocês pesadamente. Esse rei vai pegar o melhor da colheita de vocês. Esse rei vai levar os filhos de vocês para a guerra e vai levar os filhos para servirem. Enfim, vocês vão ser servos de um ser humano imperfeito que vai ser um rei injusto. E vocês precisam saber disso. E eles dizem: não, mas nós queremos um rei. É a mim que eles rejeitam. Eu posso me lembrar de João Batista pregando, sai do deserto e prega a todo mundo que quisesse ouvir, na região lá de Jerusalém e nas redondezas: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Em certa medida, esse reino, ele foi praticamente assim, rejeitado totalmente pelo ser humano, quando eles escolhem um rei humano, quando eles rejeitam o reinado de Deus. Já havia acontecido antes, no Éden, quando houve o pecado original, mas nesse momento é uma coisa assim, que não tem como esconder. Jesus, muito tempo depois, nós estamos falando aqui de aproximadamente 1000 anos antes de Cristo, Jesus, muito tempo depois, ele veio para consertar as coisas. Ele veio para, como Malaquias diz, lá no capítulo 2, converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Eu posso imaginar o coração de Ofni e Finéias, filhos de Eli, afinados com o coração de Eli, no desejo de servir ao Senhor. Joel e Abias, coração deles afinados com o coração de Samuel, para servir ao Senhor de uma forma íntegra, de uma forma aprovada por Deus, sob a direção de Cristo, o Messias, que viria realmente emendar essa história. A monarquia, meus irmãos, é justamente o cumprimento de Deuteronômio 29. É a consequência da desobediência. Tudo que acontece de ruim em Israel parte daquela decisão que eles tomaram. Eles foram advertidos, mesmo assim eles quiseram. E só para complementar esse ponto, uma das coisas mais interessantes, quando Deus diz: é a mim que eles rejeitam, na verdade eles estavam rejeitando a liderança de Samuel, mas Deus se identifica com Samuel. Você veja a diferença que faz um líder estar sob a autoridade de Deus. Jesus, em João 17, ele orou pela unidade, não somente dos apóstolos com ele, mas de todos aqueles que iriam crer em Jesus por meio da mensagem apostólica. Esses somos nós, povo de Deus, chamados para ser um com Deus. E essa unidade é que faz, entre Samuel e Deus, Deus se identificar com Samuel de tal forma que ele diz: Samuel, fica tranquilo, eles estão rejeitando a mim, é o meu reinado. Porque na verdade, Samuel, você está liderando eles porque fui eu que coloquei vocês nessa posição. E quando você conduz o povo de Israel a vencer os filisteus e os amonitas, sou eu que estou lutando as lutas de vocês, e você sabe disso. Então preste atenção, não é você que eles estão rejeitando, mas é a mim. Deus consola Samuel. Já caminhando para o final, eu posso destacar 4 aspectos desse pedido para a nossa aplicação prática da mensagem de hoje. Primeiro aspecto: 4 marcas de um desejo, pastor Tiago. Não é uma novela mexicana não, viu? Pastor Tiago nos lembrou hoje pela manhã.
Mas são 4 aspectos que eu queria destacar sobre esse desejo deles terem um rei. Primeiro deles, o homem supõe que é melhor governar a si mesmo do que ser governado por Deus. Se você pensa que isso não é verdade na sua vida, eu lhe convido a analisar melhor as suas escolhas, as decisões que nós temos tomado nas nossas vidas. O ser humano é tendente a ser governado por si mesmo, pela sua experiência de vida. Quantos de nós, a gente não se pega argumentando com outra pessoa, baseados apenas na própria experiência? Olha, não é assim. Isso dá muito problema em criação de filhos, na sociedade moderna. Filhos que convivem com avós. Então, muitas vezes os avós que já criaram os filhos não percebem que a responsabilidade, a partir daquele momento, é dos filhos. E que assim como eles cometeram erros e acertos, os filhos também vão cometer. E alguns que não têm sabedoria terminam atrapalhando a criação ou interferindo com a melhor das intenções, mas gerando conflitos na família. Porque a experiência, muitas vezes, é o que determina as nossas escolhas. Quando, na verdade, a escolha de um cristão ela é determinada pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que move a vida de um cristão, porque Jesus é a palavra. E Ele quer que a gente tenha unidade com Ele. Ter a mente de Cristo é estar subordinado, é estar totalmente de acordo com a vontade de Deus, é se colocar numa posição de total obediência à autoridade de Deus. E isso é uma coisa que não acontecia com Israel. E isso vai custar muito caro para Israel, porque por conta de eles quererem ser governados por um ser humano, quem sabe o final da história, Israel é dividido mais na frente por um rei idólatra, que teve 1000 mulheres e que permitiu o culto a deuses cananeus no território de Israel, e ele mesmo construiu postes ídolos para adoração. E esse rei, que se diz o homem mais sábio do mundo, e realmente tem muita sabedoria em Eclesiastes, muitos provérbios que ele escreveu, e principalmente em Eclesiastes parece que aquela mensagem ela mostra realmente que provavelmente no final da vida ele entendeu que tudo aquilo ali era vaidade, e que o princípio da sabedoria, como está em Eclesiastes 12, é temer a Deus. Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Um líder que teme ao Senhor, ele presta muita atenção no que está escrito no texto de Provérbios 3, versículo 5. Confia no Senhor e não te estribes no teu próprio entendimento. Entrega teu caminho a Deus e Ele vai endireitar as tuas veredas. Israel, nesse momento, ele fez justamente o contrário. Ele desconfiou de Deus. Nesse momento ele disse, não, é melhor realmente que a gente tenha, vamos acabar com esse negócio, essa insegurança. Sabe essa insegurança de a gente arrumar uma pessoa para liderar o povo, daqui a pouco esse cara morre, e lá vem os inimigos, a gente não tem um exército organizado, a gente não sabe fazer armas, a gente não tem condições de combater esses inimigos. E aí ele decide, não, vamos ser uma nação igual à dos nossos vizinhos. Quando na verdade ele foi botado ali na terra prometida para ser diferente. Assim somos nós, chamados para ser diferentes, muitas vezes querendo ser iguais ao mundo que fomos chamados para influenciar. Líder é todo aquele que influencia, é capaz de influenciar a vida de outras pessoas. O segundo ponto é justamente esse, é que Israel, ele não queria ser diferente, ele queria ser como os cananeus, ele queria se misturar com os cananeus. Muitos israelitas ao longo da história cometeram o pecado de realizar casamentos mistos. No tempo de Esdras, no tempo de Neemias, isso era gritante, e o Senhor chegou a dizer que aquela conduta em Malaquias estava trazendo lágrimas no altar do Senhor, porque divórcios eram cometidos com as esposas israelitas para que aqueles homens pudessem casar com cananeias. E esses relacionamentos, eles estavam trazendo muita dor no meio do povo. E ele denunciava, essa situação denunciava a depravação que Israel se encontrava. E isso foi ao longo da história. Altos e baixos, Israel de uma forma geral nos mostra hoje, como Igreja de Cristo, o que é
um povo de Deus negligenciar o seu chamado para influenciar pessoas. Israel foi negligente. A igreja de Cristo não pode ser negligente. Ela não pode incorrer nos mesmos erros. Nós não podemos ser iguais às nações vizinhas. Nós não podemos ser igual àquele nosso vizinho que Deus nos chama para ministrar o evangelho para ele, graça, arrependimento e salvação, e muitas vezes a gente está fazendo as mesmas coisas que ele. Terceiro ponto que Samuel falhou no principal: cuidar da sua família. Efésios capítulo 2, versículo 19, Paulo diz à igreja de Éfeso que agora eles não eram mais estrangeiros, eles eram concidadãos dos santos, família de Deus. E você vai ver em muitos momentos essa analogia entre ser povo de Deus e ser família. A família, ela é a todo momento lembrada ao povo de Deus sobre o que é pertencer ao reino de Deus. Nós somos uma família. A Igreja Batista Emanuel, juntamente com as outras igrejas que creem em Cristo, são uma família. Mas de nada adianta ganhar o mundo todo para Cristo e não ganhar a nossa família. A nossa família é o nosso primeiro ministério. Quer saber se alguém está realmente subordinado, submisso ao reino de Deus? Eu pergunto para o marido, os maridos que aqui se encontram: você está amando, você ama a sua esposa? Eu pergunto para as esposas: você tem sido o modelo de esposa para o seu marido? Você tem cuidado dele da forma como Deus lhe chamou para cuidar? Os filhos têm dado honra aos pais? Porque um filho que não honra o pai e a mãe, jamais ele vai conseguir se relacionar de uma forma verdadeira com Deus. Ele não honra nem o pai que ele vê, quanto mais a um Deus que a gente não vê. Isso são sinais muito simples do reino de Deus na vida do ser humano. Começa na nossa família. Samuel, ele tinha muitas incumbências. Samuel era um cara ocupado. Eu imagino que se ele tivesse o WhatsApp dele, ele teria uns 30 grupos, não ia parar de apitar, ia ter que silenciar todos, estaria todo o tempo só olhando o celular. Porque Samuel andava muito a pé, montado em animais, de cidades em cidades naquele reino de Israel, naquele povo de Israel, melhor dizendo, para poder resolver os problemas do povo, para dar sentenças, para fazer sacrifícios, para levar o povo a uma visão da palavra de Deus, para obedecer a Deus. Ele gastou muito tempo fazendo isso, mas ele perdeu o principal, como Davi também, e como Eli, como tantos outros, perdeu seus filhos. Nossa família é o nosso primeiro campo missionário. Não adianta ganhar a Ásia, a Europa e a África se a gente não ganhar a nossa família. E é pelo procedimento: crente na igreja, incrédulo em casa. Isso não pode acontecer com o povo de Deus. Sabe por quê? Porque os filhos aprendem por imitação. Os filhos aprendem por imitação. E não adianta o discurso do faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Eu ouvi muito esse discurso quando era criança, mas hoje em dia isso não funciona mais. A verdade é que eles vão repetir os nossos erros e provavelmente vão imitar os nossos acertos. O principal é que naquele momento de confrontação muito difícil para um líder, quem já exerceu função de liderança sabe como é difícil ser, como a gente diz na igreja, vidraça, porque muitas vezes só leva pedrada, né? Algumas vezes só leva pedrada. E Samuel estava no momento de levar pedras, mas ele era um homem que tinha disposto seu coração a ser fiel a Deus, a obedecer a Deus. Cometeu falhas, cometeu,
como nós também. Eu também cometo com meus filhos, com a minha mulher, com a minha igreja. Mas o consolo de Deus aponta para uma coisa extraordinária, maravilhosa, que é a graça de Deus. É o consolo que Samuel tem por meio da palavra de Deus. Fica tranquilo, Samuel. Eles estão rejeitando, é a mim. Essa é uma palavra de consolo. Essa é uma palavra capaz de conferir graça para um coração atribulado, um coração cheio de preocupações, um coração que teme sobre o futuro, que não sabe o que é que vai ser amanhã, que não sabe no que é que as escolhas erradas que estão sendo feitas e ele não tem condições de mudar, vão dar. Deus diz assim, ó, entrega tudo para mim, coloca tudo no meu altar, experimenta o que é que eu vou fazer com esse povo. Esse povo desobediente, um povo que realmente idólatra, um povo que rejeitou a Deus, ainda assim foi alcançado com a graça de Deus. 1000 anos depois, está João Batista anunciando: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. E esse reino é um reino de poder, é um reino de transformação de mentes. Eu não sou mais o mesmo de antes, graças a Deus. Transformação de vidas, de famílias, restauração de relacionamentos familiares, relacionamentos no trabalho, para que realmente o povo de Deus, sendo assim transformado, possa ser sal e luz nesse mundo de trevas que a gente vive, e não ser trevas igual ao mundo para o qual a gente foi chamado, para ser testemunhas de um Deus vivo, poderoso, misericordioso e gracioso, que foi capaz de dar o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não venha perecer, não venha ser destruído, mas que tenha a vida eterna. Graças a Deus por Jesus, que veio para consertar o erro do ser humano. Ser um líder, a palavra Najid, que é a palavra hebraica usada para esse termo líder, ela pode significar um rei, ela pode significar um juiz, ela pode significar um chefe, um senhor, mas ela também significa todo aquele que é um servo, como o Tiago falou hoje pela manhã. Um servo é alguém que se coloca sob a autoridade do seu senhor. Ser um líder é estar submisso à autoridade do Senhor, quando essa liderança ela é estabelecida por Deus. É para isso que nós precisamos dispor os nossos ouvidos como Samuel. Sabe aquela noite em que Samuel provavelmente não dormiu, sem saber o que é que ia dizer no outro dia para Eli, palavras duras de destruição, mas ele só foi capaz de obedecer a Deus porque ele teve condições de ouvir. Um líder é alguém que desenvolve a capacidade de ouvir. Isso não é fácil. Muitas vezes não é fácil ouvir nem a filha, o filho, a esposa. Muitas vezes não é fácil. Talvez Davi tenha tido esse problema. Eu posso imaginar Absalão correndo pela sala e contando as besteiras que para Davi eram besteiras, para Absalão não eram, que tinha acontecido com ele naquele dia. E Davi tinha assuntos de estado para se envolver, e ele não foi capaz de ouvir coisas que para seus filhos eram tão importantes, ao ponto de já num determinado estágio da vida o coração daquele filho está revoltado contra o pai e está no caminho inverso daquele que Malaquias disse que Jesus faria: conversão. A voz de Deus, ela nos traz consolo, ela nos mostra quem nós somos, mas ela também nos mostra que há uma esperança. Baixa a cabeça nesse instante. Eu queria orar com você, e eu queria orar pedindo ao Senhor, nesse instante, que Ele lhe desperte em que posição Ele tem lhe colocado como líder. É isso que eu te peço, Senhor, que abra, Pai, o coração do teu povo, para que cada um de nós possa perceber os lugares, as situações, os círculos onde o Senhor nos colocou,
para exercer influência sobre outras pessoas. Mais do que isso, eu te peço, Deus, que nos ajude a desenvolver, Pai, a capacidade de te ouvir. Eu sei que isso precisa muito de negação de nós mesmos, porque nós queremos, Senhor, ser governados pela nossa experiência, por aquilo que acreditamos, pelo resultado de tudo que nós vivemos, quando na verdade nada disso é necessário. O que é necessário é tão pouco. É a atitude de Maria, esposa de Marta, que em vez de estar fazendo muitas coisas, como fez Samuel, como fez Davi e como fez Eli, ela estava simplesmente sentada aos pés de Cristo, ouvindo a ministração da tua graça. Concede-nos, Senhor, essa visão. Para aqueles, Deus, que ainda não entenderam que ser líder é estar sob a tua autoridade 100%. Toca nesses corações, Senhor, para que hoje seja, Senhor, um momento de mudança. Ao invés do que aconteceu em Israel, seja esse momento, Senhor, um momento de conversão de coração à autoridade que há na tua palavra, que é Cristo, como Senhor das nossas vidas, Senhor. Nós temos, Senhor, buscado como Israel buscava a salvação, Senhor. É tão bom, Senhor, imaginarmos um dia estarmos livres de todas essas preocupações dessa vida mundana e estarmos na tua glória. Mas a tua palavra nos ensina de uma forma muito clara como Samuel ouviu claramente a tua voz, que para isso é preciso submissão, é preciso humilhação. Que nós possamos nessa noite nos humilhar, Senhor, diante da tua potente mão. Muda a vida, Senhor, muda famílias, muda o destino, Senhor, desse país. Esse país está perecendo porque as famílias estão perecendo, e essas famílias estão perecendo por falta de conhecimento e de aplicação da tua palavra, Deus. Não seja assim com as nossas famílias, Senhor. Muda a sorte do nosso país. E nesse instante, Deus, eu quero te pedir por pessoas que aqui chegaram, Deus, sem essa atitude de se submeterem totalmente à autoridade de Cristo, de receberem como Senhor e Salvador das suas vidas. Eu queria perguntar para a igreja, aqueles que já tomaram essa decisão na sua vida de serem submissos a Cristo, levante uma das mãos, por favor. Quem já tomou essa decisão na vida? Quem aqui reconhece Jesus como seu Salvador e Senhor, e já reconheceu isso há 10 anos atrás, há 20 anos atrás? Eu vejo pessoas que não levantaram as mãos, então nesse momento, por favor, baixe. Desses que não levantaram as mãos, alguém quer hoje se submeter a Cristo dessa forma? Alguém quer hoje receber a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, permitindo que Ele faça uma mudança de vida, na sua vida, na sua família, mudar a sua mente, para que você possa entender o que é ser realmente um verdadeiro adorador e adorar somente a Ele? Deus dá essa oportunidade hoje. Há alguém entre nós que aqui chegou e que deseja tomar essa decisão? Se não há, glória a Deus, porque a palavra dele foi ministrada e ela não volta vazia. Que Deus nos abençoe. Vamos orar uma vez. Obrigado, Senhor, por esse momento tão precioso que é estar na tua presença. Eu creio, meu Deus, que os meus irmãos e eu também, Senhor, vamos sair daqui de uma forma diferente. Vamos sair daqui hoje pensando mais sobre o que é realmente ser líder e o que é estar subordinado e submisso à tua, Pai, à tua autoridade. Leva a tua igreja, Pai, para testemunhar poderosamente. Que essa semana seja uma semana, Pai, de vitórias, como testemunhas do teu poder que há em Cristo. Renunciando ao que há de ruim em nós mesmos e sendo sal e luz no ambiente de trabalho, na família, no condomínio, na vizinhança, onde estivermos, possamos realmente refletir a luz que é Cristo. Que o amor de Deus o Pai, que a graça redentora do Senhor Jesus e as consolações do Santo Espírito sejam sobre o povo de Deus aqui reunido e espalhado em toda a terra. Amém. Que Deus abençoe e nos conceda uma semana na sua paz.